Se Outubro Rosa foi o mês de reforçar a atenção das mulheres para o câncer de mama, Novembro Azul é o mês da próstata, que é exclusivamente deles, dos homens. Para resumir, a função dessa mini glândula de apenas 20 gramas em seu estado normal é produzir o líquido que na ejaculação atravessa os testículos e ali recolhe os espermatozoides para levar o sêmen para o aparelho reprodutor da mulher. É, portanto, um agente fundamental do processo de fertilização do homem. E justo no momento em que o homem já não está na idade de fecundar e a próstata já poderia, em tese, se aposentar, ela começa a crescer, em vez de atrofiar, como seria o normal, né? Mais lógico, e começa a dar trabalho. A próstata, com o tempo, pode se tornar um tormento para os homens na hora de urinar, a chamada hiperplasia benigna. Mas pior do que isso, o risco de câncer da próstata começa a estar presente, cobrando dos homens um olho sempre atento para a detecção precoce de um eventual tumor, que faz toda a diferença no resultado do tratamento, né? Pelo teste do chamado PSA e pelo ainda temível toque de próstata. É assim que se consegue diagnosticar problemas da próstata. E por falar em PSA, qual é a relação entre a farmácia e a próstata? Quem vai nos desvendar os mistérios dessa glândula enigmática é o Dr. Marcos Alólio, especialista em urologia oncológica e cirurgia robótica e professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, Dr. Marcos, por estar conosco aqui na BC Pharma. É um prazer, um bom dia a todos. Eu começo perguntando o seguinte, Marcos, para os urologistas, né, que é a sua especialidade, vocês são especializados, especialistas em aparelho urinário e aparelho reprodutor masculino. Qual é o objetivo desse Novembro Azul? É trazer uma segurança a respeito das possíveis doenças relacionadas à próstata e, obviamente, nesse mês dedicado a esse aspecto específico, é permitir que todos os homens lembrem-se que é importante e fundamental esse cuidado para que possam prevenir ou, eventualmente, descobrir uma doença no início, para que ela possa ser tratada da melhor maneira possível. O que você aconselha, basicamente, essencialmente, para um homem, está na faixa dos 40 anos? Já é hora de pensar na sua próstata, embora ele nem saiba que ela existe, nem note que ela existe. É importante que o homem, sempre que tenha qualquer dúvida, né, do comportamento geniturinário, ele possa procurar o seu urologista. E é fundamental, principalmente nos homens que têm uma história familiar de câncer de próstata, ou o irmão, o tio, o pai, o avô que tiveram a doença, esses homens já devem ter contato com o urologista a partir dos 40 anos. Aqueles homens que não têm uma história familiar de câncer de próstata podem se dar ao luxo de fazer esse acompanhamento a partir dos 45 anos. E você, com a sua vasta experiência, né, nesse tema, como é que os homens lidam com a próstata de modo geral? Eles querem saber ou fogem um pouquinho, já antecipando que eu vou perguntar sobre o temível toque de próstata, né? Que ainda traz ainda problemas masculinos a esse respeito, né? Eu queria que você fizesse um retrato, de modo geral, como é que o homem lida com a sua próstata aqui no Brasil. Até em função de campanhas de esclarecimento, como é o Novembro Azul, hoje é muito raro que um homem tenha restrição ao exame de toque ou restrição a um check-up junto com o seu urologista. Existe uma consciência cada vez maior de que essa doença, quando detectada e tratada da maneira apropriada, ou também com cuidados como estilo de vida, podem permitir que a gente tenha uma vida saudável e, obviamente, excluindo esse fantasma das preocupações diárias. Marcos, o chamado crescimento benigno, né, a hipertrofia da próstata, é um incômodo
realmente problemático, e eu falo por experiência própria, né? Até quando, até que ponto do crescimento da próstata, que tem 20 gramas em seu ponto inicial e pode chegar até 180, 200 gramas quando ela cresce demais, até quando o homem consegue conviver com uma próstata crescente e, e que torna um sacrifício o ato de urinar? Quando é que ele percebe que tem que buscar tratamento? O crescimento da próstata ele se dá normalmente a partir dos 40, 45 anos. E esse é um fenômeno biológico. Então, é natural que, ao longo da vida, o homem tenha esse crescimento sempre presente. Mas é muito relevante a sintomatologia, ou seja, as possíveis dificuldades ou transformações do fluxo urinário e o comportamento diário do homem dentro dessa rotina específica da sua vida. A partir daí, quando tem sintomas urinários que passam a comprometer a qualidade de vida, que atrapalham o seu dia a dia, a partir daí é que é recomendável o uso de algum medicamento e algum tratamento mais específico. Como é que as farmácias podem contribuir para isso, Marcos? Que tipo de medicamento existe hoje nos balcões da farmácia, nas prateleiras, para aliviar o fluxo urinário que está constrangido pelo aumento da próstata? O medicamento mais eficaz nesse sentido são os chamados alfa-bloqueadores. Eles têm uma inibição de receptores que nós temos na próstata, e esses receptores, ao relaxarem através do uso desse tipo de medicamento, permitem que haja uma melhora do fluxo urinário, o homem percebe que o jato fica mais livre, o homem passa a urinar com um intervalo de tempo mais confortável, muitas vezes deixa de acordar à noite, ou seja, minimizam os sintomas, e isso permite, com apenas o uso de um comprimido diário, fazer com que os sintomas tornem-se mínimos ou inexistentes, e com isso a farmácia, onde a maioria dos homens já procura muitas vezes através desse início de sintomas, pode ser útil também no esclarecimento desses indivíduos. Marcos, falando em farmácia, né, a gente ainda não entrou na questão do câncer, mas a próstata tem um marcador biológico que me parece que é quase que exclusivo, é o mais preciso marcador biológico dos órgãos humanos, né? Que é a próstata, que é o PSA, que vai em busca de um antígeno que só a próstata produz, e quando está muito elevado, pode ser um indício de câncer. As farmácias hoje já estão vendendo e permitindo o teste lá dentro mesmo, com resultado quase imediato. O que você acha desta segunda via de diagnóstico que é possível fazer hoje, talvez sem ir ao médico, mas talvez indo primeiro à farmácia e depois ao médico para levar o resultado? É muito comum hoje todos os homens ou, né, as pessoas em geral, homens e mulheres, procurarem na internet ou na própria farmácia esclarecimentos a respeito de dúvidas a respeito da saúde. O papel do PSA ele é fundamental para nós descobrirmos se existe algum problema na próstata, seja de crescimento benigno, de uma prostatite ou, em casos mais delicados, de um câncer na próstata. E essa possibilidade do homem já colher o exame quando vai na farmácia, já comprar seus medicamentos, eu acho uma tremenda, uma boa ideia, e que vai simplificar a realização do exame e fazer com que mais homens possam já chegar para o exame com o urologista, tendo o seu exame de PSA em mãos. Ora, é impressão minha, Marcos, o exame de PSA, o teste do PSA, bem no seu começo, acho que há 30 anos atrás, era tido como mais preciso do que é hoje. Isso é, se tivesse alto, era quase que diagnosticado um tumor maligno. E hoje existem outras variáveis
que influenciam na medição do PSA e nem sempre é câncer quando está alto. É isso mesmo? É isso mesmo. O exame do PSA ele é específico da próstata, mas ele não se relaciona somente à presença de um câncer. Nós sabemos que um processo infeccioso, como uma prostatite aguda, que dá muitos sintomas urinários, dor e febre, fazem com que o PSA se eleve mais até do que quando tem uma doença maligna. Então, essas características de oscilação do PSA, elas são comuns na vida de um homem, mas, por outro lado, essa análise precisa dessas possíveis variações só encontra no urologista um esclarecimento mais preciso. Marcos, a gente tocou na questão do toque meio por alto, mas eu queria um esclarecimento maior. Parece que ainda vocês médicos costumam dizer, até em benefício do toque, que já não há tanto preconceito, mas a gente sente pelas conversas entre nós, sobretudo por primeiro toque, há ainda uma pequena margem de preconceito, de medo e de envergonhamento desse teste. Você, quando faz o primeiro toque num paciente que nunca fez, não sente um pouquinho desse receio de submeter um exame que pode ser para ele constrangedor? Não, sem dúvida que o impacto inicial sempre é de uma preocupação e até de cada indivíduo ter um comportamento diferente, uma visão diferente com relação a isso. Mas essa barreira, ela consegue ser quebrada no momento que ele conversa com o urologista e, nesse momento, nós conseguimos esclarecer o quanto o exame de toque é simples e ele oferece É rápido? rápido, então ele é rápido, simples e oferece um desconforto transitório, mas que abrevia inúmeras preocupações a médio e a longo prazo. No momento que há essa quebra da barreira e a presença de uma confiança no seu médico, aí, a partir de então, não existe mais essa dúvida e o paciente entra numa rotina de segurança através de exames normalmente anuais. O toque pode ser conclusivo no diagnóstico de câncer, Marcos? Dependendo da. Me parece que a questão que vocês tentam detectar, o aspecto, é a elasticidade da próstata, né? Se ela for muito rígida, é um indício mais ou menos seguro de câncer, é isso? Existem características no exame de toque e algumas vezes elas são nitidamente percebidas pelo médico a presença de um nódulo endurecido ou às vezes em situações extremas que toda a próstata tem uma consistência pétrea. Nessas situações, o exame de toque já é definitivo praticamente. É claro que a confirmação através da biópsia ela é necessária até para nós termos uma ideia de qual será a melhor estratégia de tratamento. Feito o diagnóstico, evidentemente, você vai ter que tratar esse câncer. Antes disso, de saber como é que é o tratamento básico, você podia fazer um retrato do câncer de próstata aqui no Brasil? É o câncer mais comum no homem, Marcos? Sim, o câncer de próstata ele é o mais comum no homem. Ele atinge, na maioria das vezes, o homem a partir da sexta década de vida. Existem as lesões de pele de uma maneira geral, então, se nós pegarmos todas as doenças de pele, aí é a única doença que é mais prevalente que o câncer de próstata. Geralmente se excluem esses cânceres de pele das estatísticas, né? Que são sempre mais frequentes de qualquer câncer. Então, coloca-se de lado o câncer de pele, o de próstata, no homem é o mais frequente. Então, o câncer de próstata é o mais frequente no homem, e é por esse motivo que todos nós, tendo essa consciência e a percepção de que a doença, no início, ela não causa sintomas, ela vai ser detectada através do PSA, através do exame de toque ou algumas vezes de algum exame complementar, mas no início ela não causa sintomas
E é por isso que é fundamental essa vigilância e esse acompanhamento, porque quando ela não causa sintomas, ela é muito restrita à glândula, ela não sai dos limites da próstata, e é por isso que o tratamento é mais eficaz nesse momento. Aliás, o crescimento benigno da próstata dá muito mais sintomas do crescimento maligno, né? É um paradoxo esse, né? Na próstata. Exatamente, exatamente. E se nós pegarmos todos os homens na faixa de 70, 80 anos, todos terão a chamada hiperplasia benigna da próstata. E exatamente esse conhecimento e o acompanhamento com o seu urologista vai te dar essa segurança em saber que, na maioria das vezes, a hiperplasia prostática pode ser acompanhada e tratada apenas com medicamentos. Muitas vezes, a necessidade de cirurgia para o crescimento benigno, ela é restrita a menos de 10% dos homens. Para o crescimento benigno. Exato. Inclusive, é feito pela uretra, né? O tratamento, a ressecção feito pela uretra sem necessidade de um corte mais amplo, né? É verdade, é feito pela via transuretral. Cada vez surgem novos aparelhos, novas alternativas que tornam essa cirurgia menos agressiva do ponto de vista físico e resolutiva, aliviando os sintomas e permitindo que rapidamente esse homem volte ao convívio social e ao seu trabalho de uma maneira tranquila. E ele terá também um alívio na sua micção, né? Sem aquele sacrifício, aquela dor, aquela necessidade de urinar sem conseguir. Que é fundamental, né? Porque muitos homens têm uma vontade, né? Quando esses sintomas tornam-se mais exuberantes, vai urinar toda hora, muitas vezes a cada meia hora, a cada uma hora precisam estar perto de um banheiro, sensação de vontade de urinar que não se alivia após a ida ao banheiro, tem a percepção que não esvaziou completamente, urgência para urinar, acordar à noite. Então, todos esses sintomas passam a interferir negativamente na vida do indivíduo. E a partir daí, a solução é fundamental. A ressecção da próstata, eu não diria que é definitiva, mas pode ter um resultado por muitos anos. Ela é praticamente definitiva. Se nós colocarmos em análise os estudos realizados, pelo menos 95% dos homens que operam a próstata não precisarão de um segundo tratamento. Então, dá para considerar praticamente definitivo e resolutivo. Ora, no tratamento de um tumor maligno da próstata, você diria que me parece que a radioterapia é uma forma de tratamento um pouco mais recente, é isso que veio se juntar aos métodos tradicionais de cirurgia, que seria a ablação completa da próstata. A radioterapia é uma nova técnica? A radioterapia, ela é eficaz, ela pode ser utilizada com a radioterapia externa ou também com a braquiterapia, que é a colocação de sementes radioativas dentro da próstata. Em paralelo, a cirurgia, que é a remoção completa da próstata, também tem, né, uma função curativa, e hoje em dia a cirurgia ela é utilizada pela tecnologia, através da tecnologia robótica, fazendo com que o trauma cirúrgico seja muito menor e o surgimento de sequelas, todas elas preocupantes quando se opera o câncer, que é a preservação da função e do controle urinário, mas também a preservação dos nervos responsáveis pela recuperação da função sexual, que é a permanência da ereção, sempre grandes preocupações de todos os indivíduos, elas são minimizadas através da robótica e, naturalmente, com isso, faz com que os homens possam aderir ao tratamento com mais confiança e com mais segurança. Você é um usuário da cirurgia robótica, né? Já praticou várias. Como é que você se sente manipulando, operando esse ser metálico que hoje em dia
praticamente opera como um ser humano, né? É verdade. Essa tecnologia já está disponível no Brasil desde 2009. A partir de então, o acesso, né, tornou-se possível aos cirurgiões. Eu, da minha parte, que sempre me dediquei a essa área, aí tive uma migração para a cirurgia robótica. E o que que é fundamental nesse aspecto? Lógico que a experiência do cirurgião ao longo dos anos dá também uma tranquilidade nesse sentido, mas a própria tecnologia, através de uma ampliação de imagem, um aumento efetivo da visualização de todas as estruturas anatômicas, como a uretra, os nervos, a parte muscular, para que a gente remova a próstata sem lesar as estruturas fundamentais para a permanência e a manutenção da função urinária e sexual de uma maneira que interfira muito pouco na fase de recuperação e na vida após se livrar do câncer. Nós não falamos sobre um aspecto que se menciona sempre quando se fala em câncer, vários tipos de tumor, que é a questão da prevenção. Em certos cânceres é praticamente impossível, porque não há fator de risco determinante, e me parece que esse é o caso da próstata. Ou existe algum modo de estilo de vida que possa contribuir com a prevenção do câncer, não detecção precoce, mas prevenção mesmo, isto é, menos casos de câncer. Então, de uma maneira geral, foi feito um estudo, uma vez que provou isso, onde se utilizou cobaias, foi inoculado o câncer de próstata nessas cobaias e se dividiu a alimentação para um grupo sendo rica em gordura de origem animal e no outro grupo pobre em gordura de origem animal. E o que mostra é que o câncer tem um crescimento muito lento e às vezes esse crescimento não existe quando utilizada uma dieta pobre em gordura de origem animal. Então, de uma maneira bem clara, quando nós conseguimos na nossa dieta ter um equilíbrio de funções e também utilizar uma dieta rica em vegetais, em derivados da soja, espinafre, brócolis, o próprio ômega 3, que está presente no peixe, especificamente o salmão, tudo isso dá uma proteção e essas pessoas desenvolvem um risco menor de ter o câncer de próstata do que aqueles que não têm ou têm uma dieta muito exacerbada e sem controle. Então, vale a pena lembrar que isso é um cuidado importante e muitos homens conseguem aderir a esse conceito e também, naturalmente, estilo de vida, com cuidados do corpo, evitar uma vida sedentária, ter atividades físicas regulares, tudo isso também traz uma proteção. Marcos, para terminar nossa bela conversa e tentando falar um pouco mais diretamente aos quem está nos assistindo, os profissionais de farmácia, você acha que você vê que a próstata é um tema bastante técnico, né, com bastante nuances, mas mesmo assim você acha que os profissionais de farmácia, não só o farmacêutico, como os profissionais, os balconistas, né, que estão lá para atender, a farmácia hoje é um centro avançado de saúde, né, se comprovou isso durante a pandemia. Você acha que em relação à próstata é possível haver uma troca de informações entre o profissional de farmácia e o cliente? Pode perguntar alguma coisa que o profissional possa responder? Ou é um assunto muito técnico? O assunto ele é técnico quando se aprofunda, né, as características das doenças, mas ele é um assunto muito popular, né? E isso não é apenas a próstata. A gente teve esse exemplo da pandemia, o quanto a farmácia nos auxiliou e ajudou as pessoas a rapidamente terem um acesso e um cuidado. Então, esse conhecimento do indivíduo que trabalha no balcão, que vai explicar sobre o medicamento, os alfa-bloqueadores, como eu comentei anteriormente, a finasterida e a dutasterida, que diminuem o risco de crescimento benigno da próstata, os outros medicamentos que são utilizados também no controle
do câncer de próstata em indivíduos que têm uma doença mais avançada. Então, em todas essas situações, sem dúvida que o indivíduo que oferece o medicamento na farmácia também consegue esclarecer de uma maneira genérica pequenas dúvidas que depois serão esclarecidas com mais cuidado com o profissional, com o urologista em específico de cada um. Como o Dr. Marcos, por exemplo. Marcos, querido, muito obrigado por sua atenção conosco. Até uma próxima. Obrigado, sempre um prazer, e trazer esses esclarecimentos são fundamentais para que a nossa sociedade cada vez tenha uma consciência maior e também em não acreditar em dados inespecíficos ou bobagens, às vezes, que Fake são news, pequenos traumas. Aliás, só para terminar mesmo, Novembro Azul representa para vocês, médicos, um aumento na frequência do consultório? Normalmente? Sim, sim, isso também acontece. Muitos pacientes já deixam aquela lembrança do Novembro Azul para que ele saiba que, como ele ainda não chegou ao urologista naquele ano, é um bom momento e um momento apropriado. Então, é bem comum essa procura, porque aumenta, né, a tranquilidade até para passar o final do ano. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. Prazer. Abraço. Abraço.